vou começar com uma pequena apresentação, porque provavelmente nem todo mundo me conhece. Eu sou empreendedor expatriado. O Brasil é justamente meu 8º país. Visitei mais de 80 e é o primeiro país que me parou. Ou seja, eu vi uma oportunidade aqui e eu quero aprender no Brasil. Eu tenho um certo amor pelo Brasil e o Brasil tem um certo amor por mim. Esse ano eu recebi um prêmio do Juscelino Kubitschek pelo meu envolvimento nesses projetos de tecnologia. Então, acho que temos uma certa sinergia. A gente tem que aproveitar oportunidades que o Brasil apresenta e lançar tecnologias inovadoras. A apresentação é bem rápida. Eu vou simplesmente apresentar alguns dados importantes do mercado, apresentar alguns problemas sistemáticos, o que a Flapper traz para esse mercado e depois futuro sobre a mobilidade urbana no Brasil. Nem todo mundo sabe que trânsito no Brasil gera 31 bilhões de dólares de custo por ano. Esse valor representa 4 vezes mais do que o valor de mercado de transporte privado. Muito, muito dinheiro. O Brasil é o primeiro país do Uber no mundo, que também algumas pessoas não sabem. Minhas estimativas apontam um mercado de 85 milhões de corridas por mês, ou seja, 8,5 bilhão de reais em GMV por ano no mercado de transporte privado. São dados que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. São minhas estimativas depois de conversas com funcionários dessas empresas. Uber hoje faz 65 milhões de corridas por mês. 13 milhões 99, Cabify, EasyTaxi, a nossa antiga empresa, e o App. Se a gente junta valores gigantescos e olha a diferença que transporte privado, não necessariamente táxi, trouxe para o mercado do Brasil. Brasil hoje é praticamente o mercado da Uber. Então, esses problemas sistemáticos criam uma oportunidade gigantesca. Já mencionei esse valor 8,5. Se a gente comparar isso com o mercado de aviação e no meio botamos aviação privada, é uma oportunidade enorme. E vocês podem ver nesse diagrama que essas bolas elas se juntam. E eu vou explicar em breve por quê. Aqui um vídeo bem famoso que compara espaço ocupado pelo ônibus, trem, bicicletas. Vocês podem ver, a diferença é gigantesca. Olha o trem, e olha agora compara com carros privados. Então, esse surgimento também de mobilidade urbana é uma das principais razões por trás de aumento de trânsito em São Paulo e no Rio. Tá? Então, hoje, todo mundo aproveita essas soluções, mas é importante dizer que não é a única solução. A gente tem que inovar sempre, porque senão esse trânsito vai sempre aumentar. E agora a gente muda para o mercado de aviação. Minhas estimativas apontam um mercado que é subutilizado by the factor of 2, ou seja, ele pode ser 2 vezes maior na aviação regional. Vamos dar uma olhada na aviação regional nos Estados Unidos e a gente vai ver que é um mercado gigantesco. Olha esse movimento de esquerda para a direita, um país que tem 57% mais pessoas do que o Brasil e 3,5 mais aeroportos conectados com voos regionais. Então a diferença é enorme. Agora vamos mudar para o Brasil. Pouquíssimo, principalmente sudeste. A gente vê, já tem poucas cidades realmente conectadas. Eu gosto dessa estatística de 2.457 aeroportos e apenas 101 conectados com voos na aviação regional ou comercial. Esses números vão ser divulgados hoje na Labase. Eu já tenho um preview pelo presidente da BAG. Então, ano passado, 1.225 aeroportos foram atingidos pela aviação geral, foram quase 600 mil operações, e olha a categoria de aviões que cresce. São turbohélices, contrário de tendência no mundo inteiro, onde crescem jatos. Aqui crescem turbohélices porque falta de infraestrutura, e tem alguns aeroportos que podem aceitar esse tipo de avião. Então, são alguns fatos bem interessantes. A gente pode falar muito mais sobre o mercado, é o segundo maior mercado de aviação executiva no mundo, mercado com 800 jatos, 2.000 helicópteros, mercado com apenas 22% de todos os voos privados sendo comercializados com táxi aéreo, ou seja, pouquíssimo. Temos táxi aéreo clandestino quase 3 vezes maior do que táxi aéreo homologado. E temos essas tendências, disrupção, nos Estados Unidos, economia compartilhada até 2025 e a corresponder a mesmo valor do que aluguel tradicional de seja carro, etc. Essa estatística já foi atualizada, isso vai acontecer no 2023. E transformação digital. Todo mundo migra de mundo offline para o mundo digital. Então, mais alguns dados para
apoiar o que nós fazemos. E também o fato que o Brasil hoje não tem primeira classe doméstica, né? As pessoas brincam que a aviação comercial no Brasil se virou ônibus. Isso não é ruim, porque a gente consegue atingir um público maior, tá? A gente consegue ativar mais pessoas, então a gente não pode criticar isso, mas simplesmente a gente pode também criar uma solução para o público premium para alguns destinos que hoje simplesmente não têm voos comerciais. Então, quais são hoje os desafios de aviação comercial de ponto de vista de usuário, de serviço? São cheques de segurança, cancelamentos, e atendimento realmente poderia ser melhor. E aqui sou eu sou um gringo que mora no Rio e trabalha em São Paulo. Então, ano passado eu fiz 127 voos, infelizmente hoje nem me servem essa água, né, quando eu pego aquele primeiro assento. Então, realmente uma experiência relativamente frustrativa. Quem sou eu? Sou um homem, tenho 30 a 45 anos, mais ou menos, talvez mais, e viajo distâncias curtas. Então, qual é a solução? E uma das soluções que a gente sempre pensou quando criando essa empresa foi aviação privada. Só que a aviação privada é cara e ninguém sabe como usar. Não tem marketplace, não tem tecnologia, não tem automatização, a experiência de pagamentos é muito ruim. E operadoras de táxi aéreo têm seus próprios desafios, ou seja, eles não têm também tecnologia, têm problema de perna vazia, ou seja, 20% desses voos voltam vazios e a audiência hoje é muito limitada. Então, com isso, a gente criou a Flapper, que Flapper é a sua nova primeira classe na aviação doméstica no Brasil. Primeiro, criamos um aplicativo que tem preços melhores, porque a gente junta oferta de hoje 121 aviões homologados de táxi aéreo e é mais fácil. Um marketplace completo, com pernas vazias, com voos compartilhados para Angra, Rio de Janeiro, Jacarepaguá e Búzios. E pretendemos aumentar cada vez mais esses serviços. Agora, viramos um pouco mais nerdy, né? Esses slides é um marketplace, mas também tem que conectar com o mercado inteiro através de uma API e criar uma solução para operador de táxi aéreo para que ele seja cada vez mais avançado tecnologicamente. Então, a empresa nasceu em 2016, fizemos vários testes, lançamos esses voos compartilhados no trecho São Paulo-Rio bem recentemente, e a gente acredita que no futuro a aviação privada vai se juntar com mobilidade urbana, e por isso que eu comecei meu discurso com dados de mobilidade urbana. Então, já estamos conversando com empresas que estão criando drones autônomos de passageiros, e nossa previsão é que o Brasil vai ser o primeiro país para comercializar esse espaço em 2022. Por que ninguém conseguiu criar esse tipo de solução até hoje? Porque não é tão fácil. Você tem que integrar com todo esse mundo de mercado de viagem. Ou seja, Globo utiliza uma agência por questões de compliance. Essa agência utiliza uma solução de tecnologia que ninguém conhece, que se chama Argo, porque é B2B puro. E depois tem Flapper e outro lado operadores. Então, é um ecossistema completo que nós estamos criando aqui no Brasil. E hoje fazemos São Paulo-Rio, São Paulo-Angra, Búzios, já temos planos de começar Paraty, outros voos de distâncias curtas, esse voo custa R$ 680, com uma previsão de abaixar preço no longo prazo. E integrar programas de aviação regional. A aviação regional é subutilizada e a gente acredita que entrando no programa, por exemplo, Voa Minas, Asta Linhas Aéreas e mais uns 5 programas de aviação regional que os governos no Brasil estão analisados, nós podemos, de uma forma drástica, aumentar movimento na aviação regional no Brasil com uma só solução. Isso não é nada novo, só que a gente sempre tem que tropicalizar a nossa solução. Fora do Brasil, tem mínimo 5 empresas bilionárias nesse segmento, ou seja, empresas que atingiram um status de unicórnio, como nós falamos no mundo de startups, como JetSmarter, Victor, Surf Air, cada deles com uma peculiaridade. E um pouco de aprendizados, esse artigo foi publicado na Exame algumas 4 semanas atrás, foi um dos artigos mais lidos e mostra a dificuldade que nós empreendedores temos aqui para captar investimento no Brasil. Foram 228 tentativas, eu não desisti e hoje estamos indo bem. Mas eu acho que é legal mencionar isso, porque conversando aqui sobre grandes ideias, inovação, logística, você vai sempre encontrar um certo desafio. Qual é o nosso principal desafio hoje? Não é infraestrutura, não é problemas do governo, não. Nosso principal desafio é educação. Aqui é o Whindersson Nunes, maior youtuber do Brasil, 20 milhões de subscribers. E a gente utiliza essas pessoas para popularizar o conceito, para que cada pessoa confia mais na aviação. Eu tirei essa foto, falei, Whindersson, posta lá no seu Instagram. E o Whindersson é comediante, então, obviamente, ele faça do seu próprio jeito.
e dessa forma que a gente também, né, democratiza esse mercado e torna ele um pouco mais agradável. E what's the future? Né? Qual é o futuro? Vocês já pensaram que era algo diferente? Então, já terminando a palestra, olhando hoje carro, trem, helicóptero, cada delas tem uma deficiência. Nosso MVP foi o seguinte: a gente lançou o aplicativo de limusine, não deu certo, aplicativo de helicóptero, era difícil juntar pessoas num helicóptero, evoluímos num aplicativo de jatos compartilhados ou turbohélices, futuro é drones autônomos. Então, realmente, é um grande passo para o futuro que você tem que fazer para mudar esse mercado, e nós queremos se tornar a primeira plataforma completa de aviação executiva com opções tanto de aviões compartilhados como de drones autônomos. Eu não posso mostrar ainda o nosso drone, mas eu vou mostrar um sistema de emergência. Quando o avião cai, ou o drone cai abaixo de 20 metros, tem um rocket, né? E ele chuta um parachute. Então, um sistema que, de ponto de vista de segurança, é impecável, e realmente acreditamos muito que o Brasil vai ser o primeiro país para comercializar esses veículos.